Boa noite, pessoal. Eu vou dar início hoje a um novo assunto, dando sequência então já às aulas, né? Que é cotagem, que também poderia ter sido visto na segunda, na primeira fase, né? Mas ela vai ser bastante usada aqui na terceira, na segunda, né? Eu vou explicar aqui mostrar uns textos aqui sobre cotagem, a norma também, e depois eu vou fazer um exemplo sobre sessões, né, que eu já passei na outra aula, eu já deixei um texto para vocês dar uma lida. E agora eu vou fazer uma revisão, né? Eu vou resolver um exercício aqui com base naquele conteúdo lá da semana passada, semana retrasada, né? Semana passada foi feriado, né? Por isso que eu não postei nada. Né? E também eu vou falar um pouco sobre escalas. Tá? Então aqui, cotagem, aqui está uma forma resumida, depois eu vou mostrar a norma. De modo geral, a cotagem é a indicação das medidas das peças em seu desenho. Ao cotar, você deve tentar imaginar se com as medidas apresentadas será possível fabricar a peça. Então, para poder fabricar uma peça, né, na mecânica, eu preciso ter informação das medidas. Né? Então não pode faltar nenhuma medida. Então é para isso que vai servir as cotas, para poder quem for executar a peça consiga identificar todas as medidas para poder fabricar. Né? Então aqui eu tenho um exemplo aqui, indicando aqui, né, o que é cada elemento. O número vai ser a cota, né? No caso aqui, por exemplo, 50. Eu vou ter aqui uma linha que eu vou chamar de linha de cota e aqui uma linha auxiliar que é a linha de chamada. Tá? Tem algumas observações, né? De modo geral é bem simples, né? Aqui é bem tranquilo, né? Mas tem que seguir algumas regrinhas aqui. A seta deve tocar a linha auxiliar, então tem que tocar aqui, ó, né? Tem que encostar, ela não pode ultrapassar e nem pode ser menor, tem que encostar. Tá? A cota tem que ser acima da linha de cota e não pode encostar, né? Tem que estar quase encostando, mas não pode encostar. E tem preferência no centro. A linha auxiliar ultrapassa mais ou menos 2%, seria esse pedacinho aqui, ó. Ela ultrapassa um pouquinho. Aqui também, pode ver, ultrapassa um pouquinho a linha de cota, então tem que tomar cuidado. Né? Mais ou menos 1 a 2 milímetros. Né? 2 milímetros está de bom tamanho. E a linha auxiliar, que é a linha de chamada que a gente chama, não pode encostar no desenho. Porque pode confundir com o desenho, tá? Não pode encostar. E tem que ser uma linha mais fina também, não tá escrito aqui, né? Tem que ser uma linha mais fina do que o contorno do desenho, porque também pode ajudar a confundir. Né? Cota à esquerda da linha de cota escrita de baixo para cima. Quando for uma cota vertical assim, eu tenho que escrever da esquerda para cima, como se eu fosse escrever um texto aqui, por exemplo, o texto começaria aqui, ó, da esquerda para cima, né? Então tem que ser nesse sentido. Então o número tem que ser escrito da esquerda para cima, não de cima para baixo, né? Enfim, é como está aqui, né? Aqui está uma maneira errada de representar as setas, ó. Não pode ultrapassar, não pode ser menor, tem que encostar aqui. A flecha não pode ser assim de um triângulo perfeito assim, né? Tem que ser um triângulo mais compridinho, né? Não pode ser branco, tem que ser preenchido e não pode ser a mão livre. Tem que ser como está aqui, ó. Pode ser desse jeito ou de baixo, ou aqui também, né? Em desenho mecânico é mais o comum usar isso aqui, ó. Então vamos usar isso aqui. Em outras situações, quando precisar fazer desse jeito, com várias cotas,
a cota não pode ficar de cabeça para baixo, tem que ficar desse jeito como está aqui, né? Para cima. Eu poderia inverter aqui e escrever de cabeça para baixo, mas não, tem que ser sempre de uma forma que fique para cima. Tem que acompanhar a inclinação, né? Aqui também tem outro exemplo, né? Quando for ângulo desse jeito, ó, pela lógica aqui, como aqui é 60, 30, aquele 60 ali, se eu fosse escrever do outro lado aqui, ó, esse aqui, ó, ia ficar de cabeça para baixo, né? Então eu tenho que reposicionar ele, né, colocar para cima, e pode ser por dentro, né? Alguns rebaixos, né? Rebaixos, né, pode representar desse jeito, né? Tem outros casos aqui, ó, apresenta, pode ser um pouquinho mais aqui para dentro, não precisa ser para fora do desenho, né, como está aqui. Outros casos aqui também de rebaixos, né? A linha de simetria, a linha de centro pode ser usada como uma linha de chamada, então pode usar aqui a linha de centro como uma continuação da linha de chamada, né? A linha de chamada pode ultrapassar o desenho nesse caso, né? E eu tenho aqui a norma, que eu vou deixar para vocês também, a norma de desenho, que é norma 10126, tá? Aqui ela mostra certinho tudo precisa, né? E tem algumas coisas que eu não tinha lá aqui também. Isso aqui tudo já comentei, né? A gente vai ver também depois a sessão interrompida. Se caso acontecer isso aqui, a cota não pode ser interrompida, né? Ela vai ser inteira. Para representar diâmetro, eu posso representar desse jeito também, no furo. Isso aqui eu já mostrei. Aqui também já comentei, a linha de chamada a linha de centro do furo pode ser usada também como linha de chamada, né? Mas não pode encostar. Aqui parece que está encostando, mas não está. Tem que deixar uma folguinha aqui. Até daria para encostar, né? Mas ficaria um pouco estranho, né? Situações assim também de raios eu posso interromper desse jeito, é uma opção também, ó. Esse aqui eu já mostrei. Aqui também escrever de linha não pode ser de cabeça para baixo, tem que ser desse jeito, né? Diâmetro, daí eu posso escrever também assim, se eu quiser, horizontal, ó. Mas eu posso fazer vertical como mostrei antes, escrevendo diâmetro, daí no caso fica no meio da cota, né? Tudo isso aqui é válido, né? Ó, desse jeito também pode ser representado, né, com uma única medida. No caso aqui seria provavelmente um meio corte, talvez, né? É um pouco usual isso aqui, mas às vezes aparece, né? Enfim, né? Mas queria, ó, quando for um raio de curvatura aqui, posso botar uma flechinha, um raio, né? O diâmetro seria mais ou menos isso aqui também. Depois eu vou mostrar um desenho de diâmetro. Quando for uma esfera, né? Isso aqui, se eu colocar só um diâmetro, vai parecer que é um círculo, simplesmente um eixo, né? Mas como se for uma esfera, eu escrever esfera ali. São casos mais particulares, né? E colocando aqui sucessivas cotas, né? Colocando em vários aqui também poderia ser desse jeito. Aqui não está mostrando o diâmetro, mas se caso fosse, eu posso colocar aqui no caso uma bolinha cortada dizendo que isso aqui é diâmetro, né? Nesses casos aqui de grandes sequências, de grandes quantidades, até pode ser dispensado, mas interessante colocar a bolinha cortada aqui, né? Então, à medida que eu vou explicando os desenhos, eu vou voltando aqui para relembrar como que usa, né? Vocês dão uma lida aí. Isso aqui é uma norma que mostra de certinho tudo que eu preciso para fazer o desenho em cota, né?
E como eu falei, cada desenho que eu vou fazendo, eu vou voltando aqui, tá?